Vou para a aula número 3 de função do primeiro grau que a minha querida Hari pediu, tá? E a aula número 3 é um exercício que ela mandou para mim, tá? Que ela estava com dúvida. E o exercício é o seguinte, diz assim, ó. A função f de x igual a x mais b, então, portanto, uma função do primeiro grau, é estritamente decrescente. Sabe-se que f de a é igual a 2b e f de b igual a 2a. Qual então o valor de f de 3? Tá? Então, Harry, faz o seguinte, vamos colocar os dados do problema. Eu já sei então que é uma função do primeiro grau, sei esses valores aqui, né, valor numérico, né, que está com letra, né, mas é f de a igual a 2b, f de b igual a 2a, ele quer f de 3. Harry, vamos começar da seguinte forma? Vamos começar usando essa função do primeiro grau de forma genérica. Essa daqui, ó, está piscando, tá? E vamos começar então com essa primeira informação aqui, com f de a igual a 2b. Harry, note que esse A, onde está passando o laser aqui, está no lugar do x. Então, onde tiver x na função do primeiro grau da forma genérica, você vai colocar A. Então vai ficar assim a montagem. Olha lá. F de A igual a vezes A. Notou que no lugar do x eu coloquei o A, né? Mais B. Né? Só repetir. Só que esse F de A eu sei que vale 2B. E A vezes A, lembre-se sempre de uma coisa, isso aqui é um produto de potências de mesma base. Oi, Bara, como assim potências? Não está escrito nada, Harry, mas é como se fosse elevado a 1 cada um deles, né? Então, um produto de potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Então, isso vai ficar A ao quadrado mais B. Então, como é que fica a montagem? Olha lá, 2B no lugar do f de A, porque o f de A é igual a 2B, 2b igual a ao quadrado mais b, tá? Que é a vezes a. Tranquilo até aqui, Hari? Hari, veja, a gente pode fazer o seguinte agora. Esse b que está aqui, ele está fazendo a operação de adição. Se passar para o primeiro membro, ele passa fazendo a operação inversa, que é subtração. Então fica assim, né? 2b menos b igual a ao quadrado. E 2b menos b é b. B igual a ao quadrado, ou se você preferir, a ao quadrado igual a b. Dá na mesma. Tranquilo, Hari? Bom, agora vamos fazer o seguinte, Hari. Vamos usar essa mesma função genérica do primeiro grau para esta segunda informação. Então, olha a seta. Olha lá. Ó. Estou usando essa função aqui para essa informação. Tá bom? Então, vamos lá. F de B. Note que agora o B ele está ocupando o lugar do X lá na função. Onde tiver X, vai colocar B. Então, como é que fica a montagem? Olha lá. F de B igual a vezes B mais B. No lugar do x coloquei o B. Só que o f de B eu sei que vale 2a. Então como é que fica a montagem? 2a igual a vezes B mais B. Tranquilo? Nesse segundo membro eu posso colocar o B em evidência. Como assim, Bara? Dessa forma, olha lá. 2a igual a B em evidência e dentro do parênteses A mais 1. Como é que você chegou nisso, Bara? Note, Harry, se você usar a propriedade distributiva, quer dizer, pegar esse B e distribuir para dentro desse parênteses, você volta para essa expressão aqui. Ó. Quer ver uma coisa? Observe. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Propriedade comutativa. E B vezes mais 1, mais B. Você entendeu a volta que faz? Dá na mesma. Só coloquei em evidência. E agora eu vou isolar o B aqui. Ó. Esse A mais 1 que está dentro dos parênteses aqui, quer dizer, todo esse parênteses, ele está multiplicando. Então ele passa para o primeiro membro, onde está o 2A, fazendo a operação inversa, que é dividindo. Então fica B igual a 2A divididos por A mais 1. Tranquilo? Bom, Harry, eu cheguei nessas duas expressões que eu estou grifando aqui. Tá? E vou repeti-las aqui embaixo, ó. Repetir na mesma posição que eles estavam. Tá vendo? Bom, qual o motivo? Observe que esse B, eles são iguais entre si. Então, olha o que vai acontecer com essa expressão de baixo. Ó, vou subir com ela. Ó lá, subir. Igualei com o B, porque o B é igual, certo? Dessa forma, Harry, eu tiro a conclusão que esse A ao quadrado também é igual a 2A
divididos por A mais 1. Então, olha lá, ó, A ao quadrado igual a 2A divididos por A mais 1. Concorda comigo? Esse A mais 1, ele está aqui no segundo membro dividindo, está debaixo da fração, está dividindo, passa para outro membro multiplicando, então vai ficar dessa forma aqui, certo? Agora você vai pegar esse A ao quadrado e vai usar a propriedade distributiva, que nem eu fiz aqui em cima, ó. Então, olha lá, A ao quadrado vezes A é a mesma coisa que A ao cubo, né? Porque é um produto de potência de mesma base, conserva essa base e somam-se os expoentes. Aqui é como se fosse A elevado a 1. 2 mais 1 dá 3, tá bom? E esse A ao quadrado vai multiplicar o mais 1, o que vai resultar em mais A ao quadrado. Esse 2A está no segundo membro, ele está somando, ó, aqui na frente não está escrito nada, mas subentende que seja positivo. Então ele passa para o primeiro, fazendo a operação inversa, que é subtraindo, olha lá. Ó. E o que sobrou no segundo membro? Igual a 0. Tranquilo? Bom, dá para colocar o A em evidência aqui, então vai ficar assim, ó, porque aparece A em todos eles, né, como base, então eu coloquei o A em evidência. Note, Harry, que se você usar a propriedade distributiva aqui, você volta para a expressão de cima. Quer ver uma coisa? Observe. A vezes A ao quadrado dá A ao cubo. Agora, esse A vezes esse A vezes A, dá mais A ao quadrado. E esse A vezes menos 2, dá menos 2A. Você entendeu? Tá, mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso pelo seguinte motivo, Harry. Se você observar, eu tenho um produto, ó, esse pontinho aqui é um produto, de dois fatores. É, Harry, ó quem são os dois fatores que estão piscando lá. Ó. O primeiro fator é o A e o segundo fator é todo esse parênteses, certo? E te pergunto uma coisa, Harry. Quando que duas coisas multiplicadas dá 0 no final? Pense, quando que você multiplica duas coisinhas, dois números, e dá 0 no final? Quando um dos dois ou os dois valerem 0. Concorda comigo? Quer dizer, um desses dois tem que valer 0 para poder dar 0 aqui no final. Como eu não sei qual dos dois pode valer 0, então eu vou fazer duas montagens. Ó, eu vou pegar o primeiro A, que é esse daqui, né, o primeiro fator, e vou igualar a 0. E vou pegar o segundo fator, que é todo esse parênteses, e também vou igualar a 0. Porque são as duas possibilidades que eu tenho para que dê 0 no final essa multiplicação. Concorda comigo, Harry? Bom, de imediato, Harry, eu já digo que esse A igual a 0 não me interessa. Aí você pergunta, mas por que, Bara? Bom, aí você vai lembrar da primeira aula que eu dei para você aqui. Se você olhar na função do primeiro grau, ó, lá em cima, na função genérica, lembra que eu falei que a função do primeiro grau ela só vai existir se o coeficiente de x, que é esse A que está aqui, for diferente de 0? Lembra disso? Porque se ele for igual a 0, vai sumir o x. Aí não vai ser mais função do primeiro grau. Vai ser uma função constante. Primeira aula que eu dei, tá bom? Então por isso que eu já elimino esse A igual a 0, porque não interessa. Tá? Então, o que sobrou tão somente? Olha lá, sobrou tão somente essa segunda expressão aqui, ó. A ao quadrado mais A menos 2 igual a 0. Bom, nós caímos então agora, portanto, numa equação do segundo grau. Tá, você pode resolver usando a fórmula de Bhaskara, certo? Ou você pode fazer de cabeça. É, Harry, quando o coeficiente do... Normalmente você usa x ao quadrado mais x, né? Aqui é a, mas dá na mesma, tá, Harry? Mas quando o coeficiente é 1, você pode tentar fazer de cabeça o cálculo das raízes. Né? Lembra que você usava isso aqui, ó, chamado soma e produto? Ou também conhecido pelo nome de relações de Girard, ou Girardi, com D mudo no final. Relação de Girardi. Já ouviu falar nisso? É soma e produto de raízes, tá bom? Que não vale só para equação do segundo grau, vale para terceiro grau, quarto grau e por aí afora, tá? Tá, mas daí você pergunta, como é que faz por soma e produto? É bem mais rápido. Você faz assim, ó. Você vai pegar e chutar dois valores para A, que são as duas raízes, que eu vou chamar de A' e A duas linhas. Ou, se você preferir, A índice 1 e A índice 2. Dá na mesma, tá? São as duas raízes. E qual é o procedimento dessa soma e produto? Você vai chutar dois valores, que são as duas raízes, que primeiramente multiplicados, esses dois valores, olha, vai piscar, tem que dar o termo independente. Então, Harry, chute dois valores que dê esse termo independente menos 2.
Então vamos supor que você tenha chutado lá menos 1 e 2. Você chutou menos 1 vezes 2 dá menos 2. Beleza. Esse foi o produto. Agora, o que diz a soma? Você tem que somar esses dois e trocar de sinal e vai ter que dar esse termo aqui do meio. Que você viu que apareceu um ali? Um estava na frente, mas como se fosse mais um. Tá bom? Então vamos somar e trocar de sinal, Harry? Olha lá, menos 1 mais 2 dá mais 1. Troca de sinal, Harry. Menos 1 deu o termo do meio? Ih, Bara, o 1 deu, mas o sinal não, né? Porque aqui deu menos 1 quando você... Ó, menos 1 mais 2 dá mais 1. Troca de sinal, menos 1. E aqui está mais 1. Então você acertou o número, mas errou o sinal. Então significa dizer que o teu chute aqui não é menos 1 e 2, e sim mais 1 e menos 2. Quer ver? Vamos fazer o teste para ver como funciona? Ó, primeiro que você vai ter multiplicar esses dois e tem que dar, olha lá, o termo independente. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Beleza, produto deu certo. Agora soma. Você vai somar e trocar de sinal. Então vamos lá. 1 somado com esse menos 2 dá menos 1. Troca de sinal dá mais 1. Olha lá, bateu. Perfeito. Então, conclusão. As duas raízes dessa equação do segundo grau, 1 e menos 2. Harry, eu vou abrir um parênteses aqui. Isso eu fiz usando o subproduto. Mas vamos supor que você não esteja habituado com isso e queira usar a fórmula de Bhaskara. Então, parênteses, olha lá. Pega a equação do segundo grau e use a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, ó, tá? Que você aprendeu lá no oitavo, nono ano lá. Acho que foi no nono ano, tá? Do ensino fundamental. Bom, usando a fórmula de Bhaskara, então você vai fazer o seguinte, substitua os valores. Então, olha lá, substituir. Aí você pergunta, ai, como é que surgiram esses valores? Ó, é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, aqui, né, dentro da raiz, sobre 2a. Eu coloquei em verde só para salientar o seguinte, olha aqui na equação do segundo grau. Olha lá, ali está o a na frente, que é o 1. Aqui está o b, que é o 1. E esse menos 2, que é o termo independente, é o c. Tá bom, Harry? Então foi o que eu substituí aqui, tá bom? Faz o que está dentro da raiz primeiro. Então isso aqui vai dar a igual a menos 1 mais ou menos 1 mais 8. É, porque menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá mais 8. 1 mais 8 dá 9. E raiz quadrada de 9 dá 3. Só que você notou que eu tenho um mais ou menos aqui. Então vamos abrir duas possibilidades. Uma com sinal de mais e outra com sinal de menos. Está aqui, ó. Bom, fazendo a primeira com sinal de mais. Menos 1 mais 3 dá mais 2 divididos por 2 dá 1. E menos 1 com menos 3 dá menos 4, divididos por 2, dá menos 2. Ah lá, foram as duas respostas que eu achei usando o subproduto. Tá bom? E aqui eu fiz pela fórmula de Bhaskara. Então só esse parênteses. Vamos voltar então para a questão? Olha lá, voltando para a questão. Bom, então observe uma coisa. Esse aqui a gente elimina, tá? Opa, esqueci de apagar aqui o anterior. Me desculpa. Tá vendo que está aparecendo dois números aqui? É. Eu esqueci, Harry, desculpa. Mas estou gravando assim mesmo e vai desse jeito. Por que eu estou eliminando esse mais 1? Ó, aqui era mais 1, tá, Harry? É mais 1 e menos 2. Por que estou eliminando esse mais 1? Porque diz lá no enunciado, olha que vai piscar, que ela é estritamente decrescente. Significa dizer A menor que zero, ou seja, negativo. Por isso que esse mais 1 que estava aqui, eu estou eliminando. E vai sobrar tão somente o A igual a menos 2. Tem que ser negativo. Tá? Ó, A menor que zero. Negativo. Por causa dessa informação. Tá bom, Harry? Muito bem. Agora você volta para qualquer uma dessas duas aqui, ó. Qualquer uma dessas duas que estão em azuis aqui. Então eu vou pegar essa primeira que está mais fácil, tá bom? Então substituindo no lugar do A, menos 2. Então vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado igual a B, menos 2 ao quadrado dá 4, B igual a 4. Conclusão, já achei o valor de A e já achei o valor de B. Então vamos voltar para a função. Olha lá, voltando para a função já com os valores encontrados, tá bom? Se você pegar esses valores e substituir na função genérica do primeiro grau, você vai tirar isso aqui, f de x igual a menos 2x mais 4. Ó, no lugar do A, coloquei menos 2, no lugar do B, coloquei o 4.
Como eu quero encontrar o f de 3, tá? Então é o valor numérico de uma função. Esse 3 está ocupando o lugar do x, no lugar do x coloco 3. Então fica f de 3 igual a menos 2 vezes 3 mais 4. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mais 4? Tcharam! Menos 2 é a resposta do seu problema. E acabou o problema. Tá bom, Hari? Hari, você observou que você tem que saber matemática básica lá do oitavo, né? Que é aquele negócio de propriedade distributiva, fator comum e evidência. Que ali você aprendeu no sétimo, oitavo ano. Fórmula de Bhaskara, no nono ano aproximadamente. Então, note que você tem que ter matemática básica bem na ponta da língua para resolver isso daqui. Tá legal? Bom, Hari, espero que você tenha entendido, tá? E até a próxima aula. Tchau, beijo, minha querida.